Bom dia, bom dia, bom dia. Fala galera, tudo bem? Espero que tenham passado bem da semana passada para essa, né? Hoje a gente dá início a mais uma semana. Espero que vocês estejam bem preparados para as nossas aulas que vão acontecer durante essa semana, tá bom? Na semana passada a gente falou sobre misturas e a gente viu que existem dois tipos básicos de misturas, as homogêneas e as heterogêneas. Essa semana a gente começa falando então sobre separação de misturas. Né? Assim como existem misturas homogêneas e heterogêneas, a gente vai falar durante essa semana das separações homogêneas e heterogêneas. A gente viu que muitas misturas, elas não são capazes, a gente não é capaz de conseguir separá-las depois que uma vez elas estão juntas. É o caso, por exemplo, de um bolo. A gente não consegue separar ovo, óleo, leite depois que a gente já juntou tudo, né? Mas outras misturas a gente consegue sim separá-las. Como o exemplo que eu dei na semana passada, era a água e o óleo, né? Mas na verdade a gente tem várias misturas que podem sim ser separadas. Umas de maneiras mais simples, outras de maneiras um pouquinho mais complexas, mas a gente tem vários métodos a serem implementados. Muitos deles a gente consegue implementar dentro da nossa própria casa e a gente faz eles sem nem mesmo perceber. Mas grande parte deles são utilizados, na verdade, pela indústria, né? Dentro de fábricas que vão utilizar esses métodos para conseguir facilitar o manuseio de muitos produtos para eles conseguirem então produzir determinadas mercadorias, né? Bom, e a gente começa falando então sobre as separações aqui, ó, heterogêneas, tá? De misturas heterogêneas. A gente tem aqui, ó, na página 42 e na página 43, os exemplos sobre essas separações. Alguns deles eu consigo mostrar aqui no vídeo para vocês, pra gente conseguir ver de maneira mais prática como que acontece. Outros não, porque são aí realmente utilizados pela indústria e eu não tenho isso aqui na minha casa para mostrar para vocês. Mas, depois desse vídeo, eu vou disponibilizar um outro vídeo mostrando algumas dessas separações e como elas acontecem na indústria, ou enfim, de maneira mais prática para vocês visualizarem, tá bom? E a gente começa, então, falando sobre o primeiro método de separação de uma mistura heterogênea, daquelas que a gente consegue, então, ver as diferentes fases que existem, tá? E o primeiro método é chamado de catação. A catação ela vai acontecer através de uma mistura que foi feita de duas substâncias sólidas, que a gente consegue claramente ver a diferença entre elas, tá? Então, normalmente vai ser feita entre duas substâncias ou dois elementos sólidos, no estado sólido, tá? Antigamente era bem comum, na verdade, das mães pedirem para os filhos fazerem esse tipo de separação, porque nos sacos de feijão que vinha então do mercado, que a gente comprava, era comum de virem feijões, grãozinhos de feijões, meio feinhos, meio estragados, que não eram bons de serem utilizados na hora de fazer o cozimento. E elas pediam pra gente ir separando os feios dos bonitos. Hoje em dia é mais difícil disso acontecer. Normalmente, dentro do saco do feijão, já vem somente aqueles que são bons para consumo, tá? Bom, mas eu fiz aqui uma mistura de dois tipos de grãos, ó, diferentes. Aqui eu tenho soja e feijão. Apesar deles serem bem parecidos, vocês conseguem ver que um é mais verdinho e o outro mais marronzinho. A gente consegue ver claramente a diferença entre eles aqui dentro, tá? Ó, esse aqui é o grãozinho de feijão, tá vendo? E esse aqui é o grãozinho de soja, tá vendo? Ó, ela é verdinha com um pontinho branco. Eu consigo claramente ver essa diferença, então eu consigo, somente olhando, ó, fazer esse processo do que a gente chama de catação. Vou separando, certo? Cada um desses grãos em montinhos diferentes. E depois eu consigo utilizar para diferentes utilizações, né, que forem necessárias. A gente fala assim, por exemplo, se por acaso você derrubasse um saco de soja, um de feijão no chão, né, por um desastre, por exemplo, você conseguiria separá-los somente de ir catando eles, tudo bem? O segundo método de separação que a gente tem, ó, é a filtração. E você também deve fazer ele na sua casa às vezes, se você tem o hábito, por exemplo, de tomar chá, tá? O chá normalmente vem nesse sachê, ó, que é um papelzinho de filtro. O filtro, ele normalmente vai ter uma textura, ele vai ser um papel feito de poros, né, bem fininhos,
onde a gente consegue fazer com que apenas a parte aromática e do sabor do chá passe por ele, mas a parte sólida vai ficar lá dentro. Você também vai utilizar esse tipo de filtro, por exemplo, para quem tem o hábito de beber café, tomar café. O café também é feito através da filtração. A gente tem um papel com poros, furinhos bem pequenininhos, por onde então a parte sólida vai acabar ficando presa nele, mas a parte líquida, que vai conter o aroma e o sabor, acaba passando. Ó. Então, se eu, por exemplo, por aqui dentro, né, da minha água, né, e começar a... Ai, o meu chá não tá indo, né? Lógico, vai demorar um tempo, mas o aroma, o sabor vai acabar, então, passando para minha água, mas, né, os grãozinhos, ó, eles vão se permanecer, vão continuar ali dentro do meu saquinho, certo? Esse método de filtração, ele vai ser bem utilizado também nas piscinas, nos filtros de água dentro da nossa casa também. Se você tem aquele filtro de barro, por exemplo, dentro dele tem um filtro de vela, que a gente chama, que é constituído aí por cerâmica com poros, ou seja, furinhos bem pequenininhos, onde a sujeira vai ficar presa nesses furinhos, mas a água consegue passar. Na piscina, isso também acontece. Existem filtros aí, que normalmente vai ser de vela ou até mesmo de areia, que a gente chama, onde vai ser retida as impurezas da água e somente a água limpa vai passar. O método de filtração é muito utilizado há muito tempo e a gente tem vários tipos diferentes de filtros, né? No caso de aquário também, a gente tem esse tipo de filtro que vai reter as impurezas e somente a água limpa vai para dentro do aquário, por exemplo, né? A gente tem aí um outro método que é a decantação, tá? A decantação, ela é muito utilizada em sistemas de tratamento de água e esgoto. O que isso significa? Ó, lembra que na semana passada eu misturei, na nossa última aula, água e areia, né? Misturei. Pois é, fiz uma mistura que a gente viu que ela era heterogênea, que separava depois. Esse processo de separação é chamado de decantação, onde a parte mais densa, no caso a areia, vai para o fundo e a menos densa fica em cima, que no caso é a água, tá? A gente tem aqui ainda um outro método, que é a flotação, onde a gente tem as substâncias que são menos densas ainda, vão ficar flutuando na água. Tem aqui algumas graminhas que estão aqui em cima. Essa areia eu peguei do quintal da minha casa, então tinha alguns pedacinhos de grama que acabaram vindo juntos, né? E aí, então, eu tenho aqui, ó, decantação e flotação acontecendo no mesmo recipiente, tá? A gente consegue tirar somente a água, deixando somente a parte sólida ali embaixo. Lógico, para isso acontecer, eu deixei um tempão ele parado. Já faz, sei lá, mais de uma hora que tá aqui parado. Eu tenho toda a parte sólida lá embaixo, eu tenho a parte líquida da água aqui em cima, tá? Pra gente conseguir, por exemplo, tirar somente essa água, existe um outro método de filtração, chamado de sifonação, que é esse aqui, ó. A sifonação eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque eu não tenho um sifão, que é normalmente um caninho plástico utilizado para você, então, tirar somente a parte líquida. A sifonação ela é muito utilizada em aquarismo, nos aquários, para você sifonar somente ali, por exemplo, as sujeirinhas que estão no fundo do aquário. Se você tem aquário, você já deve ter visto alguém fazendo isso para limpar, ou se é você mesmo que cuida do seu aquário, você já deve ter visto que é assim que funciona, né? O processo de sifonação, então, você normalmente vai fazer uma pressão por esse caninho, né? Forçando com que a parte líquida ou o que tiver ao seu redor seja sifonado, vai acabar saindo dali e indo para outro recipiente, tá? No vídeo que eu vou postar para vocês depois tem um exemplo da sifonação acontecendo para ficar claro como ela acontece, tá bem? Outro tipo de separação que a gente tem aqui vai ser a peneiração, tá ok? A peneiração é muito utilizado, por exemplo, também na construção civil, ou na verdade também na cozinha, quando a gente está, por exemplo, fazendo uma receita e quer somente as partes mais fininhas do açúcar, por exemplo, sua mãe deve peneirar e fica as bolotinhas de açúcar em cima e vai somente a parte mais fininha do açúcar, né, pro bolo, por exemplo. Mas, pra gente ver como isso acontece, essa peneiração, a gente separa partes
sólidas, mais grosseiras, das mais fininhas, por exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, areia, da mesma que eu peguei lá no meu quintal, né? Vamos lá. E aí, ó, eu vou peneirar. Ó, a parte fininha da areia foi pra lá, mas o que sobrou aqui, ó, tá vendo? Pedregulho bem grosseiro, né? Separando, então, apenas a areia fininha do que é mais grosseiro. Isso é bem utilizado na construção civil, principalmente aí para fazer a argamassa ou fazer o cimento, né? Que não pode ter essas partes mais grosseiras, senão acaba estragando a formulação lá do cimento, né? Então, é importante que somente a areia fininha vá. A peneiração é muito utilizada em várias outras instituições, vários outros métodos, mas principalmente aí na construção civil e na culinária também, muito utilizado o processo de peneiração. Bom, outro método que a gente tem é o que a gente chama de separação magnética, tá vendo? Aqui ó, tem um ímã bem grandão, utilizado normalmente aí também em ferros velhos, que querem somente retirar a parte metálica, por exemplo, que tá tudo ali misturado, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 grampinhos de cabelo, certo? Que eu coloquei aqui no meio da minha areia. Vamos supor que eu não conseguisse vê-los, né? Ó, não dá pra ver mesmo. Ali, tá vendo? Só que eu tenho aqui, ó, ímãs, certo? A separação magnética, ela utiliza de ímãs para atrair aquilo que é metálico, né? O que não é metálico não vai ser atraído pelo ímã. Então, ó, quando eu coloco aqui dentro, ó, veio os meus grampos que são metálicos, mas a minha areia continuou ali. Eu consigo separar aquilo que é metálico do que não é metálico. Muito utilizado esse processo, então, nos ferros velhos, como eu falei, mas também se a gente tivesse, por exemplo, pó de ferro e areia juntos aqui, ia ser super difícil de separá-los, porque apesar da gente conseguir ver, eles são muito fininhos. O ímã ia conseguir atrair somente o pó de ferro e a areia ia continuar ali dentro, né? Também muito importante esse método de separação. Outro método de separação que a gente tem vai ser a levigação, nome difícil, né, professora? A levigação, ela é utilizada na mineração, principalmente de ouro. Esse método consiste, eu também não consigo fazer ele aqui em casa, mas ele consiste também na utilização da densidade dos diferentes materiais. O ouro, ele vai estar misturado muitas vezes ali, juntamente com areia, pedregulhos, entre outros. Normalmente, eles também utilizam o mercúrio, que vai se ligar com esse ouro, para deixar ele ainda mais denso, e aí eles fazem uma circulação de água bem intensa. Quando eles fazem essa circulação, vai fazer tipo um redemoinho ali, e aí a parte mais densa vai para baixo, e a parte sólida, menos densa, vai para cima. E aí ela é levada como se fosse uma corrente mesmo, empurrando essas partes de terra e pedregulho para fora dessa peneira, e o que fica no fundo da peneira vai ser apenas o que é de interesse deles, no caso, o ouro. Muitas vezes fica também esse mercúrio e a gente vai ver que ele é bem prejudicial para a vida dentro do ambiente aquático e também para quem depende dessa água, porque o mercúrio é tóxico para o nosso organismo. Então é um método utilizado, mas que muitas vezes aí prejudica bastante o meio ambiente. Outro método que a gente tem é a centrifugação. Você já deve ter ouvido falar de centrífuga, que é o que acontece, por exemplo, na sua máquina de lavar roupa, né? Você já deve ter visto, tem uma hora que ela gira bem rápido e bem forte. Eu também não consigo fazer esse método aqui agora para mostrar para vocês, mas a centrifugação consiste em fazer com que os elementos girem de uma maneira bem rápida. Isso porque a parte sólida vai para baixo e a parte líquida vai para cima. A gente usa esse método de separação para separar coisas sólidas e líquidas. A gente utiliza muito esse método em laboratório, por exemplo, para fazer separação de partes importantes do sangue. O sangue, ele é uma mistura heterogênea, líquido e sólidos, tá? E aí, a gente fazendo a centrifugação, a parte sólida vai para baixo, por conta de girar bem rápido, então os sólidos vão para baixo, mais densos, e os menos densos, no caso, vão para cima, tá bem? Na nossa próxima aula, a gente continua falando sobre métodos de separação, mas no caso de misturas homogêneas, tá bom? Beijo!